Boa noite, irmã Flávia, tudo bem? Que a graça e a paz de Deus esteja sobre a sua vida. Mais uma vez, lá vamos nós para o quinto áudio relato referente ao Godlywood, essa seita satânica dentro da seita tenebrosa chamada Universal, né? Eu quero te agradecer. Como eu já conversei com você, não está sendo fácil, mas eu também penso o seguinte: não dá para a gente se curar de uma ferida que está necrosada se a gente não tirar a casca, se a gente não remover a necrose, se a gente não, é, se a gente não passar remédio, não tomar antibiótico, se não arder, se não lavar, se não doer. Então eu sinto que Deus vai me lavando, porque agora sim eu estou fazendo um trabalho voluntário. Agora sim eu estou me doando para as ovelhas de Deus, tanto as que estão lá dentro da Universal sendo enganada, tanto as que estão dentro do Godlywood sendo enganadas. Se quiserem continuar sendo enganadas, sejam felizes, Deus os abençoe, mas aquelas que estão desconfiadas podem ter certeza que aquilo é um lugar do mal. E eu vou relatar para vocês mais provas hoje, porque hoje o foco vai ser as esposas dos pastores, que são as sisters e as big sisters, que é quem comanda esse grupo chamado Godlywood. Mexer em ferida não é fácil, mas depois que a gente, igual você fala, Flávia, se pelo menos uma pessoa ela se libertar, se salvar, ficar em paz de todas essas atrocidades que esse grupo cria, então já valeu a pena. Esse grupo fechado criado pela Crisoca, ele é comandado por as esposas dos pastores das igrejas, tanto das igrejas de bairro como das sedes regionais. Por quê? A Crisoca não dá conta de nada. Se ela só dá conta, talvez, lá dos looks dela que ela vive postando por aí, do cachorrinho dela, do maridinho dela, da vidinha de bonequinha dela. Aí ela só o quê? Senta naquela escrivaninha luxuosa dela, né? Naquela escrivaninha caríssima, com aquela orquídea caríssima que ela tem lá, e aí ela só fica fazendo as regras, né? Ela tem uma mente mirabolante que, meu Deus, ela vive num mundo à parte, não sabe das lutas, não sabe o que é viver com salário mínimo, pagar a passagem, ter que se alimentar quando vai num lugar, com aquele mesmo salário mínimo, ter que comprar comida, comprar gás, pagar a conta de água, de luz, da internet para se comunicar. Ela não tem noção de nada disso. Ela não tem noção, e as esposas de pastor, mesmo aquelas que saíram da favela, que saíram do sertão, que saíram do interior, que saíram de uma vida simples, elas esquecem de onde elas saíram. E se não esquecem, elas fingem demência, né? Elas fingem demência porque só pode. Então, hoje eu quero falar do comportamento inadequado, mentiroso, hipócrita, falso das sisters que vocês tanto amam, que vocês tanto idolatram. Eu quero começar com uma que ela arrotava a santidade. Arrotava a santidade, sempre com aqueles looks impecáveis, sempre uma lady, parecia assim, que ela tinha saído lá da família real, que ela tinha vindo com a etiqueta do mundo britânico. Só que aí hoje, essas, que foi sister por muito tempo, que vigiou, deve ter sido o terror de muitas meninas, hoje ela não é mais, né, da Universal, saiu e tá assim, livre, leve, solta. Ou seja, não era natural nada do que ela fazia. Ela agora é a favor da sensualidade, ela é a favor de postar fotos até sem lingeries no Instagram, só com o cabelo cobrindo o que deveria as roupas cobrir, sabe? Se expõe à torta e à direito e dança para lá e dança para cá. Não sou contra a dança, admiro dança,
Um dia eu tenho vontade de entrar em aulas de dança. A dança ela faz bem para a mente, para o corpo, para a alma. Mas por que que eu estou falando isso? Porque quando elas são sister, big sister, é uma papagaiada gigante. Se você quiser ir na academia, tem a medida lá da blusa, o tipo da calça, tem não sei o que, é uma confusão medonha. E se você não tiver ali dentro daquelas medidas, ixi, tanto é que o bispão deu uma ordem. Deu uma ordem, eu acho que foi no ano de 2015, se eu não me engano, que veio a ordem onde todas as esposas tinham que usar blusa cobrindo o bumbum. Sim, pode olhar se no Força Jovem não foi criada uma camiseta que a parte de trás, na frente, ela é mais curta e atrás ela é mais comprida para cobrir o bumbum. Eu acho até bonito. Eu gosto, sabia? Eu normalmente, no meu dia a dia, eu gosto de usar blazers que cobre mesmo o traseiro. Eu não gosto de me expor. Isso eu acho legal. Mas eu acho legal se partir da pessoa, não por a ordem do bispão. Então, do nada, foi uma papagaiada dentro da Universal, porque começou, todas as esposas pegavam aqueles blazers dela, aí enfiavam um pedaço de pano, uma renda, ou correram para comprar roupa. Foi um negócio de doido. Teve até uma reunião do Correia, onde ele reclamou da situação da roupa das obreiras e começou também a falar que até as obreiras tinham que aderir a isso, mas as obreiras eles não deram conta não. Mas as esposas dos pastores, né, tiveram que usar o blusão lá cobrindo os traseiros. Enfim, aonde eu quero chegar? Exemplos de sisters que são hipócritas. Começa por essa daí, que era uma esposa de regional que parecia que ela se vestia como uma princesa lá de Londres, né? Do Reino Unido, e de repente a mulher tira tudo, sensualiza, e aí minha filha mostra realmente o que estava dentro dela, o que ela sempre quis expor. Eu falei, vixe, essa daí teria tomado um strike de imediato se ainda tivesse lá na Universal. A primeira. Segunda, foi um migué que a própria Sister deu na Big Sister, porque as esposas elas também tinham tarefas para cumprir e elas respondiam para as esposas dos bispos. Gente, eu acho que vocês vão se confundir, porque é muita esposa, né? Tinha a esposa do bispo e a esposa do pastor regional. Essa que deu migué foi a esposa do pastor regional. Ela tinha a tarefa de convidar duas meninas da igreja que não fosse do Godlywood, que não tivesse interesse no Godlywood, para ela apresentar o Godlywood. Aí ela convidou eu e uma outra senhora, que não é mais minha amiga, mas na época era uma senhora casada, mas tanto essa senhora casada como eu, nós já queríamos fazer parte do Godlywood. A gente já estava fazendo os desafios, a gente já estava esperando abrir as inscrições do Rush. A gente já estava com as anteninhas bem ligadas. Mas enfim, a gente não sabia, se sentimos lisonjeadas. A esposa do regional chamando a gente para tomar um café, o ego vai lá em cima, né? Aí tomamos o café numa lanchonete simplesinha lá da cidade, batemos as fotinhas, porque não pode faltar fotinha, minha gente. Batemos as fotinhas e tudo bem. Como que eu descobri isso? Foi essa esposa do regional que contou? Não. Foi a antiga esposa dessa igreja. Que seriam assim, eles trocam de pastor, né? Tinha um casal de pastor nessa igreja que saiu e veio essa que convidou eu e minha amiga para tomar o café. Aí a antiga esposa não gostava dessa atual. Elas eram inimigas, porque elas eram da mesma região. E aí as duas já não se bicava fazia tempo.
Só que eu não sabia que as duas eram inimigas, duas sisters, tá? Duas sisters, duas esposas de pastor, que cuidam das meninas, que ficam de olho se as meninas não entram em fofoca, não entram em briguinha, mas as duas não se bicam. Eu não sabia. Como que eu descobri? Lá fui eu, na minha inocência, né? Porque ela saiu da cidade, mas eu continuei amiga. Na época não era nem conversa por WhatsApp, na época era conversa pelo Messenger lá do Facebook. Aí eu falei, ai, tomei café da tarde com a esposa, tal, 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 tal. Aí ela falou, você? Eu falei, é, eu e a fulana. Aí ela falou: Ah, como ela é espertinha, né? Essa tarefa não era para ela ter chamado vocês que já estão praticamente prontas. Era para convidar quem não tem interesse. Aí eu, ixi, deu ruim. Aí foi onde eu entendi a briga entre as esposas. Mas, minha gente, quando a gente está lá na Universal, a gente é orientado o quê? Olha para Jesus. Olha para Jesus, não olha para o homem, porque o homem é falho. E a pessoa aqui ficou assim: não, vamos olhar para Jesus. Ah, vá, né? Vamos olhar para Jesus. Olhei para Jesus e vida que segue. Aí, a segunda coisa que eu percebi: sister espertinha e rixa entre as sisters. Teve outro caso da sister que escondia, né? Essa era minha sister também, em outra cidade. Ela escondia da sister esposa do regional, duas esposas de pastor, uma de igreja de bairro e outra de sede regional. A de bairro presta conta para a de sede. Ela escondia quando marcava consulta no psiquiatra para o filho dela. Ela escondia que o filho dela estava dando problema, ela escondia que o filho dela já tinha batido numa criança na escola, ela escondia tudo. A única pessoa que ela confiava de contar era para mim. Tanto que eu não vou citar o nome dela, não vou falar de que cidade ela é, o nome do filho dela, uma porque eu era totalmente a favor dela realmente cuidar do filho dela, passar o filho dela no psiquiatra, tudo bem. Só que a única coisa que eu acho hipócrita é porque se chegasse uma pessoa lá com problemas psiquiátricos, o marido dela não ia falar, ai, faz como minha esposa está fazendo com o meu filho, leva no psiquiatra, no psicólogo, não. O marido dela ia falar, faz a corrente de terça, de sexta, o jejum das causas impossíveis, faz voto pela família, vai para o altar, sacrifica, né? Mas, enfim, olha, se o Godlywood é um grupo para as mulheres serem sinceras, para uma ajudar a outra nas suas dificuldades, para você ter uma amiga para as horas difíceis, a esposa do regional não devia ser amiga da esposa do pastor do bairro? Por que que uma esconde coisas da outra? Por que quando a esposa do regional questiona que tipo de consulta o filho dela vai fazer, ela fala, ah, é exame de rotina, mas não tem coragem de contar a verdade. Ela contou para mim. Eu era só uma obreira. E ela teve confiança de falar para mim, tanto que eu saí da Universal, mas eu nunca relatei para ninguém lá quem era essa esposa, quem era o filho dela, os problemas do filho dela, e nem vou relatar, porque a confiança que ela depositou em mim, ela pode continuar tendo. Eu estou expondo aqui a situação, mas não as pessoas. As pessoas, isso eu não vou expor jamais. Mas me chama a atenção, é só vocês usarem o cérebro. Usem a inteligência, vocês que estão aí dentro, que têm o cérebro para pensar. Se o Godlywood é para fazer o bem, por que que uma esposa não pode falar para outra, olha, ora por mim, meu filho bateu no colega na escola, está passando no psiquiatra, psicólogo, tomando remédio, ele não está bem, eu estou precisando de apoio moral e de apoio espiritual. Ora por meu filho. Não, ela não conta, porque ela sabe que se contar, vai vir uma enxurrada de perguntas. A sister que é regional vai mandar essa esposa de bairro falar com a esposa do bispo na catedral e vai ser uma confusão. Ou seja, não tem união. A união que elas querem que as meninas tenham entre si, ela mesma não tem. Agora eu quero chegar nessa sister regional
que não sabe que o filho da outra passa no psiquiatra. Essa esposa de regional foi o demônio que passou em forma de esposa nessa sede regional durante 2 anos. Todo mundo lá odeia essa mulher. Pense num satanazinho em forma de mulher. É essa pessoa que implicava com todo mundo, que ficava vendo defeito em todo mundo, que queria toda hora levar todo mundo para a catedral para conversar com a esposa do bispo. Nem a esposa do bispo tinha mais paciência com ela. Nem a esposa do bispo tinha mais paciência com ela. Ninguém aguentava mais ela. Ela não tinha o que fazer. Aí aconteceu uma situação. Todo mundo lembra daqueles filmes ridículos, né? Tudo, eu falo tudo a perder, porque a gente perdeu tudo por causa daqueles filmes. Quando foi lançar aqueles filmes, quem comprou os ingressos que a Record falou que foi sucesso de bilheteria? Nós, obreiros, jovens evangelistas e membros. Nós que compramos os ingressos e demos de graça para as pessoas. Aí quando não tinha gente para encher o cinema, juntava um bando de obreiro para ir lá assistir o filme. Teve obreiro que acho que assistiu umas 50. Assistiu não, né? Acho que eles aproveitavam para dormir, tirar um cochilo lá no cinema. Enfim, precisava levantar dinheiro para pagar esses ingressos. O que que o pessoal fez? Criou um dia, uma tarde temática lá, onde ia ter brincadeiras, onde ia ter cachorro quente, onde ia ter pipoca, algodão doce, pastel, torta, ia ter comidas, ia ter docinhos, ia ter artesanato, ia ter um monte de coisa. E aí, o que que eles fizeram para garantir que ia entrar dinheiro? Durante a semana foram vendendo os vouchers. Se eu não me engano, cada voucher era R$ 10. E uma senhora foi lá e comprou, parece que 10 ou foi 20 voucher, uma coisa assim. Ela comprou bastante. Só que o que aconteceu? Quando essa senhora veio na hora da festinha, não tinha mais comida. A comida tinha acabado. Já tinham vendido tudo. Eles venderam mais voucher do que pedaços de bolo ou de cachorro quente, digamos assim. E aí, como não tinha comida, ela não queria todo aquele dinheiro de artesanato. Ela queria um hot dog, ela queria um pastel, ela queria uma tortinha, um docinho. Ela não queria pano de prato ou bugigangazinhas que o pessoal fez lá, não. Ela falou, então, eu quero meu dinheiro de volta. Aí, isso foi num domingo à tarde. Um domingo à tarde, ela foi falar com quem? Com essa dona regional, com o demôniozinho. Foi falar com um demôniozinho que queria o dinheiro dela de volta, que ela não aceitava aquela situação. O demôniozinho, que exigia da gente toda a calma, todo o respeito, toda a serenidade, que exigia que a gente saísse pedindo perdão para o mundo inteiro, de porta em porta. Essa esposinha, essa sister, em vez de falar me desculpa, me perdoa, a gente calculou mal, como foi de última hora, como foi corrido, mas a gente vai devolver seu dinheiro sim. Não falou na cara da mulher que não ia devolver o dinheiro. A mulher ficou irada, a mulher foi para cima dela, aí ela foi e para cima da senhora. Ela só não bateu nessa membro, a esposa do pastor regional, sister, tá, gente? Sister, esposa de pastor regional, ela bateu na membro. Quer dizer, ela não conseguiu sentar a mão na membro, por quê? Tinha o pastor regional tinha saído nessa hora, só estava o pastor segundo. O pastor segundo era mais alto que ela e era gordinho, com todo respeito. Não estou falando mal dos gordinhos, não, mas ele era fofinho, bem gordinho. Ele entrou no meio das duas mulheres. E aí, quem que apanhou foi ele. Eu gostei dele ter apanhado, porque ele rouba dinheiro dos outros, né? Então, pelo menos pagou de alguma forma alguma coisa. Mas foi uma cena muito cômica. A esposa do pastor regional batendo na membro que simplesmente queria o dinheiro dela de volta.
A esposa virou assim, chega, cresceu. Ela era pequenininha, magrinha, miudinha, chega, cresceu. O coitado do pastor chega, suava, porque ele era branco, ele ficou vermelho, porque ele não conseguia apartar as duas. Eu fiquei passada com aquela cena. Foi uma coisa assim que eu falei, gente, o que que é isso, né? E aí eu não sei depois como resolveram, porque foi bem na hora que eu tava já saindo, mas aconteceu isso. Isso aconteceu no pé do que eles chamam de altar, né? Porque eles têm muito temor por aquele altar. Aconteceu no pé daquele altar, para vocês terem ideia. Isso que a gente ficou sabendo. E o que a gente não ficou sabendo, né? Essa mesma esposinha aí, essa sister, ela era tão mal amada que ela perturbava as obreiras por causa de uma unha vermelha. Tinha obreira que andava bem bonita, bem arrumada. Mesmo a obreira sendo casada, ela perturbava a vida da obreira. Teve uma obreira que teve um dia que estava frio, aí ela pegou o blazer e cobriu um pouco assim a parte de cima, né, das costas da mão. E ficou só com os dedinhos de fora, porque ela estava com muito frio. Ela brigou com a obreira por causa disso. E essa mesma sister, em vez dela cuidar do marido dela, essa esposa de pastor, em vez dela cuidar do marido dela, ela cuidava da vida das obreiras. Aconteceu um episódio comigo que o meu uniforme era 40, 42. Eu preferia sempre. Meu uniforme era 40, mas eu comprava 42, que era para ficar folgado no corpo, porque o intuito das obreiras não é ficar sensual, é ficar discreta mesmo. Só que essa esposa, uma vez eu lembro que eu tinha dado aulinha de manhã, aí eu participei da reunião dos obreiros, e aí eu corri, troquei, coloquei aquele vestido que era horrível, já parecia uma capa de botijão. Ronaldo Esper me perdoe, mas eu achei horrível aquele uniforme. Deus me livre. Botei minha capa de botijão e fui lá para o salão. Tava lá, né, arrumando as coisas, porque ia começar a reunião das 10. Aí me vem lá do fundo da igreja, parecia um passarinho seco, veio correndo. A mulher veio correndo, ela estava no vidro, que as portas da Universal é de vidro. Ela saiu correndo e veio ao meu encontro. Aí primeiro me elogiou, perguntou se estava tudo bem, e aí falou que eu não poderia trabalhar na reunião porque o meu vestido estava apertado. Eu fiquei branca. Por quê? Se tem uma coisa que eu nunca levei bronca na minha vida, foi por causa de roupa. Quando eu era católica, as pessoas pensavam que eu era crente pela minha maneira de se vestir. E depois de conhecer Jesus, pior ainda. Eu nunca tive problema com esposa de pastor nenhuma por causa do meu uniforme nem da minha maneira de vestir. Quem me conhece sabe. Pelo contrário, eu deveria até me vestir assim mais leve, mais tranquila, mas eu não consigo. Eu sou muito reservada. E quanto mais com o uniforme, que era para mim uma coisa sagrada. Meu uniforme, ele ficava numa gaveta separada. O que eu usava com uniforme era separado, era só para a igreja. Eu tinha um respeito, um temor muito grande. Eu fiquei tão nervosa, mas tão nervosa. Quando ela falou que eu teria que sentar e buscar, que o meu uniforme estava apertado, que eu não poderia trabalhar, eu ainda cheguei a sentar, mas eu fiquei com tanta raiva que eu falei, eu vou é pecar nessa reunião. Eu fui para casa. Cheguei em casa, eu não pensei duas vezes. Eu peguei aquele vestido, eu rasguei ele todinho. Rasguei pelo zíper, arranquei o zíper fora. Falei, não vou mais usar isso aqui, que eu não quero ficar levando. Não sou criança para ficar levando bronca dessa coisinha, dessa insuportável. Aí o que eu fiz? Fui lá no Templo de Salomão. No mesmo dia que a André Surak estava sentadinha lá comprando o uniforme dela. E a André Surak, ela estava com o coração voltado para Jesus, tá? Orem por ela, porque a culpa de tudo não é dela, a culpa de tudo é quem fez ela voltar
a um estágio pior do que era antes. Mas eu tenho fé em Deus que um dia ela volta a ter uma vida tranquila de novo. Aí eu fui lá comprar o meu uniforme. Chegando lá, eu falei para as meninas da lojinha do templo, eu quero os 50. As meninas falou, é para quem esse uniforme? Eu falei, para mim. Não, mas para a senhora não é 50. No máximo 40, 42. Qual que é o seu número 38? Porque eu estava magra, né? Falei, não, mas a esposa do regional, ela tem ciúmes das obreiras, então me deu 50 porque eu quero paz na minha cabeça, eu não quero ninguém me perturbando. As meninas da loja não me deram 50, falaram, não, 50 a gente não vai te dar, não. A esposa desse pastor, então, precisa e ser atendida precisa de ajuda, porque a senhora não vai sair daqui com 50. Eu falei, então me deu 48, moça, pelo amor de Deus, mas eu já rasguei um 42, eu não posso comprar outro 42 nem um 40. Eu preciso de um uniforme grande. Aí lá vieram elas com 48, muito a contragosto. Aí eu vi, para vocês terem ideia, a capa de botijão era tão grande, tão larga, que eu vesti por cima da roupa que eu tava e vesti sem nem abrir o zíper, né? Que ele é um zíper enorme por trás, assim. Eu tinha uma técnicazinha que eu primeiro descia um pouco a parte de cima, aí depois botava a mão aqui por baixo, puxava. Esse, nunca mais eu tive problema com o zíper. Como eu via as outras obreiras pedir ajuda com o zíper, não tinha. Porque eu não precisava abrir o zíper, de tão grande que ele era. Botei aquela capa e vi que ele ficou girando. Eu falei, pronto, agora eu posso ir. Beleza. Cheguei no domingo com essa capa de botijão larguíssima e ainda com uma blusinha regata por baixo e uma bermuda, né, cotton por baixo. E aí fui toda feliz e saltitante falar. Aí cheguei na frente dessa esposa, dessa coisinha e falei assim, olha, tá solto no corpo. Balancei meus ombros assim para ela ver que estava totalmente solto, achando que eu já estava livre para ir para o salão para a reunião principal de domingo, porque naquele domingo eu não tinha dado aulinha. Ah, só que não. Ela falou: Não, eu quero que você entre ali no banheiro, porque eu vou olhar com calma. Ai, que ódio que eu fiquei, mas obedeci. Aí lá foi ela com a esposa do pastor segundo de testemunha e ainda a chefe dos obreiros junto. Aí entramos, nós quatro no banheiro. A gente não entrou no compartimento onde tem as privadas, não. A gente ficou ali mesmo no hall do banheiro onde tem o espelho. Aí ela se ajoelhou diante de mim. Eu falei, só assim para ela se ajoelhar diante de mim. Lá eu, né, nos meus pensamentos. Aí, com aqueles dedos dela, pegou assim 4 dedos e começou a medir, e media daqui, media de lá. Eu falei, gente, eu não acredito que essa mulher ainda vai reprovar essa capa de botijão. A esposa do segundo olhava para a chefe dos obreiros e suspirava, porque elas não estavam acreditando que aquela esposa de regional estava fazendo aquilo, porque qualquer um que olhasse de longe estava vendo que o vestido estava gigante em mim. É só vocês pensar, uma pessoa que veste 40, tá com uma roupa 48, será que tem alguma coisa apertada? Óbvio que não. Uma que a bermuda cotton que eu usava já era uma bermuda para ficar firme, né, no corpo para o vestido ficar total. A bermuda cotton ficava firme e o vestido ficava totalmente solto. Aí ela achou que no tamanho estava curto. Aí eu fiquei tão nervosa que eu balancei meus ombros assim. Nisso que eu balancei os ombros de nervoso, ela, ai, eu acho que é porque não está alinhado direito no seu ombro. Alinha aí. Aí alinhei, respirei fundo, aí ela mediu. Tá em cima, mas pode usar, mas tem que tomar cuidado para ele não subir. Quando eu cheguei em casa, eu falei, mãe, desce a barra desse uniforme, pelo amor de Deus, senão eu não sei o que eu sou capaz de fazer com aquela criaturinha. Aí minha mãe foi e desceu a barra. Eu fiquei com um vestido como se fosse de freira por causa de uma sister do Godlywood. É esse o nível
de esposa sem estudo, sem sabedoria, sem discernimento que tem no Godlywood, que a gente tinha que ficar se reportando. Sabedoria zero.